lembrava, quando nós estávamos fazendo aí o convite para as pessoas, que isso foi um pedido de uma paciente que no consultório, né, levantou o que a gente poderia falar e que seria importante que a gente retomasse esse assunto que é de muito interesse para todo mundo. Boa noite, Malu Boer. Boa noite. Então vamos falar sobre ansiedade. Falar um pouquinho sobre o conceito, algumas ideias importantes e depois nós vamos entrar mais diretamente sobre o assunto. Então, a ansiedade, né, nós temos na psiquiatria os chamados transtornos de ansiedade. São muitos que se manifestam de maneiras diferentes. Mas o transtorno de ansiedade em si é a antecipação de alguma ameaça futura e está associada ao medo e gera sensações de tensão. Essa colocação está no Manual de Diagnóstico e Estatística, na sua versão número 5 da Associação Americana de Psiquiatria. Então, na verdade, né, a ansiedade é a preocupação adoecida. E o transtorno de ansiedade é um transtorno sério, uma coisa grave, que pode levar o indivíduo a outros tipos de patologia, pode desenvolver um quadro grave de depressão, pode levar as pessoas a comportamentos autolesivos, a tentativa e chegarem a fazer o autoextermínio, né? E é diferente da preocupação, porque a preocupação é geralmente pontual e tem causas específicas. Então, eu estou preocupado porque eu vou fazer uma prova amanhã. O ansioso, o transtorno de ansiedade, a pessoa vive presa na ansiedade e às vezes ela não sabe te dizer o que faz com que ela esteja ansiosa. Quando a gente fala de preocupação, tentando diferenciar aí um ponto para outro, né? A preocupação ela é demarcada por pensamentos cautelosos e a preocupação é algo saudável. Se preocupar com algo que eu preciso realizar e às vezes realizar com adequação, isso é fundamental para a vida. Porque a preocupação vai te levar a preparar-se para enfrentar situações que geralmente causam tensão. Agora, as pessoas que são portadoras de transtornos de ansiedade, elas sofrem porque elas carregam dentro delas pensamentos catastróficos. Elas pegam situações aparentemente muito pequenas e elas transformam isso numa catástrofe na vida delas. Então elas vão fazer uma viagem e a viagem se transforma num tormento. Uma viagem tranquila que todas as pessoas buscam e que elas
não dão conta de lidar. Essas pessoas, elas apresentam uma inquietação diante de situações que não despertariam o mesmo nível de tensão. Por exemplo, eu tenho pacientes que são portadores de transtorno de ansiedade, que no dia que eles têm consulta comigo, geralmente eles têm insônia, eles passam a noite inteira ou dormem acordando o tempo todo e preocupados e, na verdade, me dizem que não sabem por quê, porque estavam querendo vir conversar, sabiam que a conversa teria um lado positivo, porque muitos sintomas haviam desaparecido, mas eles não dão conta de lidar com aquilo. E se eu não acordar cedo para pegar a condução ou por causa do trânsito, eles vão criando situações muito grandes. Mas no transtorno de ansiedade, nós temos algumas coisas que são muito frequentes, né? É que essa ansiedade, ela às vezes persiste por dias, semanas, até meses. E elas podem levar o indivíduo a um nível muito grande de exaustão. Então, o indivíduo passa o tempo todo nesse contexto. Então, para começar, lembrar as pessoas que estão entrando que o nosso tema hoje é sobre ansiedade e nesse primeiro momento nós estamos diferenciando ansiedade e preocupação. Eu costumo dizer que a ansiedade é a preocupação adoecida. É a preocupação que não circula na vida, que o indivíduo não consegue elaborar, e ele não conseguindo elaborar, ela fica dentro dele. Né? E essa presença é de imenso sofrimento. Algumas pessoas, né, podem me perguntar, mas o transtorno de ansiedade não é fruto de alterações cerebrais? Dentro da visão que eu trabalho, de uma abordagem biopsíquico, socioespiritual, as alterações presentes a nível cerebral são consequências dessa mente que adoece. Eu não consigo ver a mente ou a consciência, que é um termo hoje muito utilizado pelos pesquisadores, como algo que é fruto do cérebro, que é uma segregação cerebral. Para mim, essa consciência está fora desse contexto. E as alterações que nós vemos a nível cerebral, elas são frutos dessa consciência adoecida que altera o funcionamento cerebral. Porque é assim que acontece esse processo. É claro que pessoas com outro tipo de abordagem veem isso de outra maneira. Qual que é a grande preocupação que eu tenho como profissional quando a gente tenta reduzir esse quadro grave? É como uma questão cerebral. Nós temos construído uma visão
que é como se a gente fosse uma máquina que estragou e tem que consertar. E geralmente os consertos, ou eles passam pela questão medicamentosa ou pelos procedimentos cirúrgicos. Essas as visões mais constantes e materialistas da coisa. Isto, né, fruto da grande influência e do grande papel da indústria farmacêutica, leva o leigo a acreditar, e muitos profissionais acabam atuando dessa maneira, que você tem que dar remédios para as pessoas ansiosas. E nós vemos na prática que esses remédios geralmente cedam, esses remédios dão uma mudança conforme a classe medicamentosa usada, mas se não houver um outro trabalho paralelo de mudança dessa consciência, a ansiedade permanece. O Brasil, né, eu tenho falado muito disso porque as pessoas têm me pedido para tocar no tema da ansiedade de formas muito diferentes. O Brasil é considerado pela Organização Mundial de Saúde como o país mais ansioso do mundo, porque nós somos o país que mais consome ansiolíticos no mundo. E essa questão dos ansiolíticos, na verdade, eles são mais receitados por profissionais que não são psiquiatras do que pelos psiquiatras. Os ansiolíticos em si, a maioria deles causam dependência, eles podem levar o indivíduo ao vício, e essa situação, como toda situação de dependência, é muito complexa. Por isso, o trabalho que a gente vê, ele tem que ser multiprofissional, tem que ser interdisciplinar, né, com várias áreas de atuações. Né. É uma pena que a gente não consiga levar as pessoas a fazerem esses tratamentos multiprofissionais, porque financeiramente não se consegue, o governo não oferece isso de maneira adequada. A área de saúde mental é uma área que recebe muito pouca verba em relação à verba do Sistema Único de Saúde. Então, as pessoas, elas sendo portadoras de quadros tão graves, né, como a ansiedade, a depressão. A depressão hoje é a maior causa de afastamento de trabalho no mundo, e no Brasil a gente não consegue um investimento satisfatório para lidar com essa contextualização que é verdadeira. Mais do que isso, muita gente que poderia receber tratamentos com pouco ou nenhum efeito colateral, né, que poderiam ser trabalhados com recursos que nós vamos conversar sobre eles agora, não recebem isso, ou porque os profissionais são, na rede pública,
eles têm que atender com muita rapidez, há uma exigência do número de pacientes a serem atendidos, e é muito mais fácil dar uma receita do que eu parar, escutar, orientar e oferecer às pessoas as ferramentas que nós vamos conversar aqui sobre elas com vocês. Então, quando a gente trabalha com transtornos de ansiedade, existem algumas etapas, alguns focos de trabalho que auxiliam muito a pessoa. Uma das coisas importantes nesse processo é levar o portador de transtorno de ansiedade a entender que é importante aprender uma maneira nova de responder às reações internas que nós apresentamos. O que eu quero trazer aqui para as pessoas refletirem, e eu vou sair dessa área, né? Por exemplo, tem pessoas que elas são tão focadas no adoecimento, elas estão tão ligadas à doença, que se elas espirram, se elas apresentam uma tosse leve, se ela tem momentaneamente uma pequena dor que desaparece, ela acredita que aquilo é uma doença e às vezes ela quer receber remédio, tratamento para aquilo. E não consegue entender, na verdade, que aquela situação, aquela condição acontece e que pode não continuar. É claro que se esses espios, a tosse, se algum sintoma ele permanece, ele continua, ele passa a incomodar, ele passa a tirar a capacidade do indivíduo para muitas coisas, ele vai precisar buscar um médico, ele vai precisar buscar um profissional para ajudar. Mas nós temos que aprender que diante das nossas preocupações, diante da nossa dificuldade, né, tendo uma ansiedade, nós temos recursos internos. Nós temos elementos internos que podem controlar esse tipo de reação. Mais do que isso, nós precisamos, né, entender que nem tudo é doença e nem todas as coisas que acontecem na nossa vida vão estar sob o nosso controle. Todas as vezes que eu lembro da questão da ansiedade, eu me lembro da prece da serenidade, que é utilizada pelo movimento dos alcoólicos anônimos, né? Muitos grupos trabalham e iniciam as suas tarefas com essa prece, né? Que ela pede, né? Senhor, me dê coragem para mudar as coisas que
que me sejam possíveis, me dê serenidade para enfrentar as situações que eu não posso mudar e me dê sabedoria para diferenciar uma da outra coisa. Esse princípio da prece da serenidade, ele fala muito direto à questão da ansiedade. Nós temos que entender o processo, né, e vê-lo de outra forma. Se algo na minha vida não está na minha mão, eu tenho que aprender que não adianta o meu sofrimento, eu preciso buscar em mim outros recursos para sair desse lugar, porque a situação não está aos meus cuidados. Eu não posso mudar. Eu não posso mudar o ciclo do dia e da noite. Então, não adianta eu ficar ansioso porque ainda vai vir a noite e eu preciso que chegue amanhã. Porque a noite vai acontecer de qualquer maneira. Mas existem outras situações que eu posso modificar. Mas eu também tenho que aprender a modificá-las e ter serenidade para esperar as respostas. Uma outra situação que a gente busca trabalhar com as pessoas é que, diante da ansiedade, nós temos respostas que são prejudiciais e respostas que são saudáveis. E geralmente as respostas que nos são prejudiciais, elas se manifestam de duas formas: por reatividade e evitação. Ou seja, eu coloco nesse contexto a minha impulsividade ou, na minha insegurança, eu evito enfrentar a situação que está diante de mim. Geralmente, essas duas posturas, elas vão nos causar muito prejuízo. Porque responder à vida, em qualquer que seja o sentido, de maneira impulsiva, a chance dessa reatividade dar errado é muito grande. E tomar a atitude de evitar o enfrentamento dos nossos desafios não significa que eles não vão existir. Na verdade, o que muitas vezes acontece é que eles vão acumular. E à medida em que eu acumulo as ansiedades que eu evito, eu tento fingir que elas não estão na minha vida, o meu nível de tensão vai ficando maior. Por isto que as condutas mais positivas ou que levam a uma possibilidade maior de um estado de saúde é
a postura de abertura e aceitação. E o que é isto? O que a gente quer dizer com isso? Primeiro, quando a gente fala que as pessoas precisam ter uma atitude, né, de abertura diante das dificuldades, diante dessas crises, é a necessidade de desenvolver a capacidade de aprender o novo. Ah, mas isso é muito difícil que eu vou ter que... Nós temos que aprender formas diferentes. Nós temos que aprender a experimentar coisas novas que podem ser muito mais fáceis e muito mais simples na nossa jornada. A outra condição, que é a condição de aceitação, ela se caracteriza por uma condição da criatura admitir o que acontece em vez de desejar ou tentar fazer com que as coisas sejam diferentes. Isso não necessariamente significa que a gente vai gostar do que está acontecendo. Então, isso é diferente. A gente querer mudar coisas, principalmente coisas, né, que estão fora do nosso alcance, né? Querer mudar as atitudes das pessoas que estão ao nosso redor, que a gente quer bem e a gente procura controlar, e esse controle ele chega a um ponto que se transforma num transtorno realmente de ansiedade, e a gente não muda as pessoas, a gente não tem controle real sobre ninguém, né? A gente não gosta de enfrentar isso, mas a gente tem que aceitar que a vida tem coisas que eu não posso mudar. É muito importante que a gente compreenda isso claramente na nossa caminhada. Uma situação que a gente, então, busca levar para o portador de transtorno de ansiedade é mostrar a essa pessoa que os pensamentos, os sentimentos, as emoções, as sensações que nós vivemos, elas surgem inevitavelmente com a gente querendo ou não. Não adianta eu brigar porque eu não quero pensar numa coisa. Quando eu passo a brigar na vida dessa maneira, a coisa se complica. Todo mundo que está nos escutando agora está proibido de pensar na cor azul. Eu tenho certeza que todos vocês pensaram na cor azul. Isso é inevitável. Não existe esse controle que a gente está querendo. Então, os pensamentos ruins, eles vêm à minha vida. Isso é diferente de eu deixar que esses pensamentos ruins façam ninho em minha mente. Uma coisa é que eles cheguem. Outra coisa é que eles permaneçam.
Eu não tenho como não sentir dor, se há algo que está me fazendo ter dor. Mas quando eu brigo e me incomodo mais com a dor do que ela fica maior do que ela verdadeiramente seria. E convencer, porque eu acho que o termo correto seria esse, porque é muito complicado, convencer um indivíduo com isso não é uma tarefa fácil. Até porque não sou eu que vou convencê-lo. Eu vou estar ali dando uma ajuda. Ele tem que se convencer disso. Então, quando esses pensamentos, esses sentimentos, essas sensações ruins acontecem, a gente tem que ver que essa é uma reação que acontece em muita gente, é uma reação comum. Não adianta eu querer não senti-la, não adianta eu querer rechaçá-la, evitá-la e muito pior, eu não tenho que julgar, né? Porque esse julgamento de que o meu pensamento nesse lugar diz que eu sou fraco, que eu sou uma pessoa ruim, que eu sou uma pessoa inadequada, que eu sou um indivíduo que não tem fé, que eu sou alguém que entrega ao demônio, essas coisas não ajudam de maneira nenhuma na melhoria do transtorno de ansiedade. Pior, elas são inúteis. Porque elas não vão fazer com que as coisas não aconteçam e elas vão aumentar um sentimento no indivíduo, que é um sentimento de culpa, um sentimento de menos-valia, porque ele cria a fantasia que todo mundo evita isso, é só ele que não evita. Então, isso se torna muito complexo. Por isto que a pessoa precisa buscar uma ajuda especializada. Então, existem profissionais da área de saúde mental, existem os psiquiatras, os psicólogos, os terapeutas ocupacionais, o pessoal que trabalha com musicoterapia, com arte-terapia, o pessoal que trabalha com educação física voltada para essa área, as pessoas que se preparam para usar determinadas atividades físicas para reduzirem esse processo. Nós temos aqueles que trabalham com as questões da espiritualidade, né? O pessoal que é chamado de capelães, né? Os que atuam nas capelanias hospitalares, né? Os leigos ou os religiosos que se preparam para trabalhar com espiritualidade. Tudo isso é muito importante para ajudar as pessoas. Mas eu gostaria de lembrar uma coisa, porque às vezes, né, eu tenho aqui muita gente me acompanhando, algumas eu sei que são profissionais da área de saúde, né? Algumas pessoas são leigos religiosos que às vezes atendem, recebem pessoas nesse contexto, que a gente precisa ser alguém disponível para ajudar.
E um grande instrumento da ajuda é evitar todo e qualquer tipo de julgamento. É nos fazermos abertos, nós estamos ali para escutar. É sermos empáticos, né? A empatia não é sentir, né, como ele, mas é ter a noção de como se fica nesse lugar e compreender que é um lugar de dificuldade. Mas mais do que empático, a gente precisa desenvolver a compaixão. Porque a compaixão, diferentemente da dó e da pena, porque a dó e a pena transformam o indivíduo num pobre coitado, a compaixão, ela, o indivíduo que se move por ela, isso é uma ferramenta que se busca desenvolver nos profissionais hoje da área de saúde mental, nas pessoas que trabalham com lideranças, é levar o indivíduo a ter ferramentas para que ele consiga vencer as suas dificuldades. É tirá-lo do lugar de pobre coitado e colocá-lo no lugar de alguém com capacidade de ser alguém com condições de enfrentar as suas barreiras e os seus desafios. Nós, então, vamos falar aqui, mais especificamente, de algumas ferramentas da espiritualidade para o transtorno de ansiedade. Lembrando as pessoas que quando se fala em espiritualidade, hoje no campo de saúde, nós não estamos falando somente de religião. A espiritualidade é algo mais do que o indivíduo ter um rótulo de uma religião. E a espiritualidade, ela pode existir mesmo nas pessoas que não têm uma prática de religiosidade, porque a religiosidade é a vivência dos princípios, né, inclusive dos rituais que as pessoas acreditam e buscam para ter uma conexão com o divino. Mas tem pessoas que, mesmo não acreditando em Deus, elas buscam uma conexão com a natureza, com a humanidade, elas têm senso ético, elas têm posturas de moralidade, não moralismo, porque moralismo é uma coisa piegas, forçada, muitas vezes não real, porque o indivíduo prega aquilo que ele não faz. A moralidade é um exercício daquilo que a gente acredita que se deve fazer na busca do bem. Então, essas pessoas que buscam cuidar da humanidade, do meio ambiente, de todas as questões, sem nenhum vínculo religioso, a isto a gente também chama de espiritualidade. E essas ferramentas, cada vez mais, nós encontramos trabalhos no mundo inteiro, publicados em revistas indexadas, ou seja, sérias,
que comprovam a eficácia clínica desses instrumentos. Muitas das pesquisas e alguns trabalhos que foram compilar as pesquisas que já tinham sido feitas e reunirem num grande artigo, esses trabalhos, eles comprovam que as pessoas que têm uma vivência de espiritualidade adoecem menos. Quando adoecem, demoram menos para melhorar, respondem melhor às terapêuticas, têm um prognóstico de vida melhor e com maior tempo de vida. E isso não é uma crença. Isso são os dados que progressivamente nós vamos encontrando nas pesquisas que são realizadas. Então, nós vamos trazer instrumentos que nós vemos como fundamentais para auxiliar a quem tem um transtorno de ansiedade. O primeiro, ele é bastante óbvio, mas não é porque é óbvio, é simples e fácil, que é o exercício da paciência. Ou seja, um profissional deve auxiliar uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade a entender o que seja paciência, a fazer exercícios que o leve a ser paciente, a estimulá-lo a repetir com constância esses exercícios, para que cada vez mais ele se aproprie dessa virtude que é a paciência e que ele possa utilizá-la para vencer a sua ansiedade. Porque, na verdade, o ansioso é um indivíduo que não tem paciência. Né? Não é que todo mundo que é impaciente tem um transtorno de ansiedade. Mas as pessoas que têm um transtorno de ansiedade, elas são muito impacientes. Mais do que isso, a gente que trabalha com portadores de transtorno de ansiedade, a gente também precisa fazer essa prática na vida. E nem sempre isso é fácil. Porque em saúde mental você tem pacientes que desafiam a sua paciência até no limite. A gente costuma receber pacientes com transtorno de ansiedade e ao final da avaliação, quando nós estamos orientando a terapêutica, a gente lembra que os remédios vão demorar alguns dias ou semanas para fazer o efeito esperado, que num primeiro momento você vai poder usar determinados medicamentos para diminuir ou sedar essa ansiedade, mas que esses remédios não podem ser usados constantemente, que eles têm que serem retirados o mais rápido possível, que ele vai precisar fazer uma psicoterapia,
ele vai ter que procurar fazer exercícios físicos, buscar os recursos que a gente está orientando. E no dia seguinte, você recebe um telefonema do paciente que precisa falar com você e ele diz que não melhorou. Mais do que isso, que ele não tomou remédio nenhum. E que ele não tomou nenhuma atitude, da mais simples que seja, que foi orientada, e ele quer melhorar. Uma vez, duas vezes, isso é algo que você vai se preparando para vivenciar como profissional. Mas tem pessoas que tomam essas atitudes, que ligam para o consultório, para a secretária, 12, 15, 20 vezes no dia, que ligam e a secretária vira e fala assim: o doutor Roberto não estará aqui hoje, ele só volta na segunda-feira. E daqui 15 minutos a pessoa liga de novo para saber se eu estou lá. Então, o profissional também tem que aprender a ser paciente para poder lidar com esse transtorno de ansiedade. Um outro recurso da espiritualidade que muda o funcionamento cerebral, que melhora a condição da pessoa, que traz sensação de bem-estar, as pesquisas têm mostrado isso, é a oração. Eu costumo dizer que as pessoas, às vezes o profissional pode até dizer para o indivíduo: você reza na hora por sua fé. Eu, particularmente, quando eu oriento isso, eu sugiro, inclusive, dentro da possibilidade, que a pessoa ore com as suas próprias palavras, sem repetição. Porque quando a gente repete, muitas vezes a gente passa a fazer essa repetição sem nenhum envolvimento interior. E é esse envolvimento interior, é essa reflexão que a conversa com o divino traz para o indivíduo, é que faz com que ele consiga o asserenamento dentro dele. É claro que há pesquisas, por exemplo, com monges tibetanos, que fazendo mantras, que é algo repetitivo, às vezes um som, né, pela prática, né, porque um mantra é semelhante a uma oração, eles conseguem essa sensação de bem-estar. Mas nós, ocidentais, precisamos de outras formas e outras maneiras para lidarmos com essa contextualização do que seja oração. E não há nada de errado, porque você não vai estar mandando alguém mudar de religião ou nada. Você vai perguntar para ela: você sabe orar? Como é que você ora? E você auxiliá-lo a entender que essa oração espontânea, voltada, sentida, reflexionada dentro dele, vai produzir essa sensação de mudança do funcionamento neuronal e dentro do eixo, né, de transformação a nível corporal, isso vai mudar
o nosso sistema imunitário, vai mudar o funcionamento das glândulas e isso vai mudando todo o funcionamento do corpo. Uma outra ferramenta importante são as atividades de assistência, o exercício da caridade. Também existem pesquisas que mostram que as pessoas, quando fazem bem espontaneamente, principalmente para o outro, ele tem uma sensação de bem-estar. Ele modifica, né, a dinâmica neuroquímica e elétrica do cérebro. Então, isto é importante para quem tem um transtorno de ansiedade. Porque às vezes ele tem dificuldade da oração, mas se ele começa a se dispor a fazer um trabalho no bem, e um exercício voluntário na comunidade, ele vai conseguir recursos para ficar melhor. Um outro instrumento importante são os exercícios respiratórios. Esses exercícios respiratórios, aprender a respirar de maneira correta, inspirando, né, e enchendo os pulmões completamente, percebendo essa respiração, sentir que os pulmões empurram o diafragma em direção ao abdômen, manter por alguns segundos essa plenitude no ar, dentro do pulmão, e expirar lentamente, soltando o ar entre os dentes, entre os lábios. Isto é, inclusive, um exercício para reduzir transtornos de pânico e de ansiedade. A gente ensina o paciente a fazer isso. Outra ferramenta importante nós chamamos de visualizações terapêuticas. E nesse sentido, nós podemos ter visualizações guiadas, onde a projeção dessas imagens, elas são criadas na mente do indivíduo. Então você pode trabalhar levando a pessoa a mentalizar uma imagem, uma situação, alguém que ele gosta bem, com muito amor, com muito afeto, e isso vai ajudar a mudar. À medida em que ele consegue fazer isso, conectar-se com aquela imagem e a todo um trabalho de visualização terapêutica, isso vai ajudar a criatura. Mas se o indivíduo não consegue isso, ele pode fazer um trabalho de visualização terapêutica diferente. Ele pode colocar uma imagem à frente dele e que ele gosta, que traz sentimento e emoção para ele. E ele atentamente observar essa imagem.
No nosso evento presencial, nesse último final de semana, que por sinal foi uma oportunidade muito linda, foi vivências maravilhosas. Tem algumas pessoas que estão aqui que participaram conosco deste evento. Nós fizemos uma visualização terapêutica guiada, como nós estamos falando, mas nós colocamos depois imagens com uma música muito bonita do mar, das ondas do mar, né, para as pessoas observarem, adentrarem, verem que também melhoram a sensação de bem-estar do indivíduo. E temos o exercício da meditação. Quando a gente fala em meditação, muita gente arrepia, né? E para nós, os ocidentais, a meditação até pouco tempo era algo muito distante. Agora nem tanto. E a meditação é uma das práticas mais importantes de um método terapêutico, né, que usa técnicas para a melhoria, que é o mindfulness. O mindfulness ele foi criado dentro da Universidade de Harvard e ele é baseado em princípios, né, da cultura oriental, e um dos elementos mais importantes é a meditação. Existem diversos tipos de meditação e as pessoas podem buscar esses tipos de meditação e ver aquele que ele consegue praticar. Quem tem interesse em praticar, né, a meditação, nós sugerimos, né, um aplicativo que ele tem um reconhecimento da eficácia do trabalho, que se chama Lojong. Lojong, que é, né, o cultivo da mente em português. E a meditação é algo que você vai praticar. E é muito interessante porque quando eu fui estudar a teoria da meditação, eu aprendi algo que para mim foi muito importante, que as pessoas que ensinam meditação, eles não ensinam a pessoa a meditar, eles ensinam técnicas que levam à meditação. O exercício, a prática da meditação é algo que o indivíduo desenvolve internamente dele. Ele que modifica isso. Alguém do lado de fora não vai fazer esse movimento. A Sandra Meira está perguntando se essa live vai ficar gravada. A live não vai ficar gravada no Instagram. Ela vai para a nossa equipe, ela vai ser editada e posteriormente ela vai para o nosso canal. Quem não conhece o nosso canal, né, Dr. Roberto Lúcio, um canal de saúde mental e espiritualidade. Todas as semanas nós temos uma novidade. Hoje mesmo, nos nossos stories, foi feito o convite da última postagem no YouTube, que foi colocada, que é uma live sobre suicídio na infância e na adolescência, onde eu tive a oportunidade de conversar com o Dr. Marcos Ribeiro, que é médico, psiquiatra, que está
fazendo a residência em psiquiatria da infância e adolescência na Unifesp e que veio trazer a sua colaboração no tema e nós fomos conversar sobre isso. Mas ali vocês vão encontrar inúmeras palestras nossas, vídeos curtos, entrevistas, cursos que nós demos, workshops que nós fizemos, vários temas desses nessa situação. Então, essa live não vai ficar gravada, mas ela vai posteriormente para o YouTube. Espero que a gente tenha atendido a nossa amiga e paciente que nos pediu que a gente falasse sobre isso. Aqueles que entraram agora, nós sugerimos que depois possam buscar as nossas lives, e nós temos outras lives com outro contexto, de outra forma, sobre ansiedade, vários tipos de abordagem, falando sobre a questão da neurociência, dos tratamentos, dos recursos. Hoje nós focamos essa questão mais prática e menos farmacológica. Então, quem quiser pode, entre no nosso canal, se inscrevam, marquem lá o sininho, porque todas as semanas nós temos essa situação de uma novidade para vocês. Muito obrigado. Boa noite para quem está nos acompanhando. Bom dia, boa tarde para quem for assistir gravado em outro momento. Tudo de bom. Um beijo no coração e até mais.